Estamos de volta com o segundo bloco do programa Ponto de Vista, com a participação do vereador Ivan Ildebrando, do PDT, e o vereador Doda, do PSB. Nesse segundo bloco, vamos falar sobre valores familiares. O vereador Ivan comentou aqui a respeito de estar em família e o diálogo, que é muito importante. Eu pergunto aos convidados, estar à mesa, uma refeição à mesa, um café da manhã ou um domingo, em família. Esse costume também está se perdendo? Esses valores estão se perdendo? Eu vou começar agora a responder, Márcio, assim, como eu falei, esses valores, eles foram deixados de lado, por tudo que a gente já comentou aqui no programa de hoje. É a questão do tempo, né? Claro que com todo se tem o direito, o pai de família, a mãe de família trabalhar. Então esse tempo ficou escasso, ficou raro. Essa questão de que quando nós tínhamos aquela oportunidade de você, antes de ir para a escola, você sentar com seus filhos, hoje é tudo corrida, porque ou tem que pegar o ônibus, ou é um transporte escolar que está na porta, e acabou essa questão. Hoje são raras as famílias, eu posso assim, sem sombra, sem medo de errar, que são raras as famílias que se mantém esse bom, costume, que eram os costumes mais antigos, de você ter o horário para você almoçar, é claro, mesmo antes de ir para a escola, mas pelo menos aquela meia horinha de você saber quando você chega, ou até o pai chega do trabalho, que a mãe, caso a mãe não trabalhe, fica em casa cuidando dos filhos, mas acabou você saber, você sentar numa sala, trocar uma ideia, como é que foi o dia do seu filho. O que precisamos resgatar são esses valores, né, que veio de berço já, que tem que ser desta maneira, como eu tenho falado, resgatar esses bons costumes, porque infelizmente, Márcio, tanto através das mídias, como eu falei, dessas ferramentas que é a internet, através de novelas, programas, isso tem, de certa forma, distanciado a família, né, num todo, isso tem distanciado, e a gente tem vivenciado isso, que muitas vezes aí pessoas, eu posso falar que crianças hoje, às vezes não se dá, antigamente eu tinha assim, o bom costume, hoje eu ainda permaneço, a minha mãe tem 86 anos, mas bom dia mãe, benção, beijo, eu te amo, hoje você sente isso, né, na família atual hoje. Eu digo e vou dizer de novo, estou falando e já começo falando por mim, né, porque esse costume na verdade ficou um pouco esquecido, e isso se não resgatar, mas a gente não consegue hoje fortalecer de novo essa base, né, como falou, esse sustentáculo que é a família, porque se a gente não resgatar o bom diálogo, né, bons programas, porque infelizmente tem programas que vêm para dentro da casa para destruir, e lamentavelmente nós somos os responsáveis a partir do momento que você aperta o botão da televisão e permite que essas coisas ruins venham para dentro da tua casa, e isso não pode. Então é por isso que eu digo a importância de resgatar essa base familiar. Os costumes, vereador Doda, esses costumes em família. Márcio, com a própria evolução, a gente percebe as mudanças radicais. Você vê, quando chegamos no século XXI, com a informática, da forma como ela avançou, esses programas na internet, hoje você vê um jovem, Márcio, ele anda na rua mexendo no celular, WhatsApp, são programas, na rua. Em casa você chega, o moleque está deitado no sofá com o celular, com uma série de programas, com uma série de possibilidades que são oferecidas no mundo virtual. Na minha época, Márcio, que eu não sou tão velho assim, mas quando eu era jovem, de criança para adolescente, eu nunca esqueço que a minha família era sagrado no domingo ir para a igreja de manhã. Depois da igreja, a minha mãe tinha hábito de cozinhar frango no domingo. Então a gente sabia que no domingo não tinha outro cardápio a não ser frango ou galinha assim no cardápio do frango, macarrão e Silvio Santos. Era sagrado. Então a gente acostumava com aquilo. Quando faltava, assim, que era muito raro de haver uma mudança, a gente estranhava e a gente cobrava.
Então, vereador Ivan, então a gente percebe que são valores, às vezes é uma coisa tão pequena, pode ser tão simbólica para alguns, mas para aquele costume, para aquela coisa sagrada, para aquilo que você sabe que todo final de semana faz a diferença. Como eu falei aqui, valores nas escolas, como uma matéria como educação moral e cívica, o hino nacional, são coisas importantes. Então hoje você vê com toda essa evolução, a igreja você não vê assim uma sequência como era há algum tempo. Você vê com esse mundo louco da informática, os nossos jovens, eu fico impressionado como a criança deixa às vezes de brincar de boneca, ou o menino deixa de jogar um futebol e fica ali. Então são valores que a própria evolução do tempo faz com que falta aquele diálogo, aquela exigência, não que tenha que haver uma rigidez, mas às vezes você mantendo uma certa linha assim de estar presente, como você falou, de almoçar. Olha, domingo, meio-dia é horário de almoço, não adianta você chegar 2 horas da tarde. E hoje a gente percebe algumas famílias que não tem mais o horário para estar todo mundo junto. Na nossa época tinha que estar todo mundo à mesa. Não tinha esse negócio de um almoçar meio-dia, outro 2 horas, outro 3 horas, não. Tem horário, então todo mundo estava ali. Hoje você não vê mais esses valores em algumas famílias, assim, no próprio dia a dia, até pela correria às vezes, até por alfazeres, mas a gente percebe essa distância. O vereador Doda comentou a respeito de programas de televisão, conteúdo programático das TVs. Eu vou voltar um pouco mais atrás, para a gente vai entrar nesse tema, falar um pouco da influência da TV na constituição familiar. Nós tínhamos aí a censura, que foi abolida a censura, e o que se esperava era uma melhoria no conteúdo, um conteúdo com uma condição muito melhor do que se oferecem hoje a todos aqueles que têm a TV aberta. Saindo a censura, não teria que se ter avançado mais no controle dos pais? Ou a nossa sociedade não estava preparada para toda essa liberdade, esse acesso à informação e todas essas possibilidades que existem hoje? Onde é que estão os controles dos pais? À vontade à mesa aqui, é um programa democrático. Vereador Ivan. Márcio, eu vejo assim, tem 2 pontos, na minha opinião, que devem ser observados. Primeiro, o que um programa de TV, não vou citar aqui alguns canais, mas o que uma TV vive hoje de tragédias? O que a gente vê hoje? Olha, morreu fulano de tal, sequestro em tal lugar, olha, tal lugar houve uma tragédia. Você não vê programas, na maioria das TVs brasileiras, educativo, voltado para a educação familiar, quando você vê alguma discussão nessa linha, é uma TV exclusiva para aquela situação, cultura, etc. É um programa curto prazo, porque o chamariz, na minha opinião, é outro. O chamariz, você vê em horários 3 da tarde, 4 da tarde, filme praticamente com sexo indutivo. Não que esteja assim explícito, mas é um indutivo que uma criança de 7, 8 anos já entende. Então não há assim uma censura assim mais fiscalizadora, mais proibitiva. A gente vê alguns programas, a gente vê alguns filmes, em alguns horários que eu acho que também contribui. Então assim, não há uma proibição, digamos assim, não há uma lei eficaz para dizer, olha, programa X tem que passar depois de tal horário. Agora, como é que você vai proibir uma criança? Você, na própria internet que ela é aberta, se a criança não tomar cuidado de entrar em alguns sites lá, ela vê coisas absurdas. Então, assim, com essa liberalidade, digamos assim, natural para a evolução dos tempos e a forma como a internet chegou, porque o maior perigo que eu vejo, Márcio, não é nem em programas de TVs, é no próprio internet. Acho que a internet é um campo que realmente... A internet é um campo perigosíssimo, que eu acredito que os pais, ele tem que ficar muito atento com os filhos. Quantos e quantos casos a gente vê aí de pedófilo que fica aí se escondendo, se passando por uma outra criança, a gente tem acompanhado aí casos e casos. Então, uma criança de 7
na sua adolescência, avançando aí para os 14, 15 anos, é importante que, dependendo da forma como aquela criança é educada, com 14, 15 anos, tem que estar fiscalizando também. Se um adulto se perde, imagina uma criança, um adolescente. Então, assim, não é só os programas de TVs que falta essa atenção maior, mas eu entendo que a internet também é um veículo muito perigoso que os pais devem estar atentos. A gente sempre procura chamar atenção para esse item, porque a gente tem acompanhado pela TV, a gente tem visto tantos e tantos casos aí, que na maioria das vezes, Márcio, não é que os pais confiam demais, é que às vezes são desatentos, às vezes não se apercebe do veículo perigoso que é e do que aquele veículo oferece. Muitas vezes por falta de conhecimento das também. Possibilidades. Então, se houvesse, assim, talvez mais uma divulgação maior, se as pessoas, sei lá, nas escolas participassem mais, porque às vezes os pais são convidados para ir à escola só para uma reunião do filho, ou às vezes quando o filho aprontou alguma coisa para chamar a atenção. Então, não é que o professor é obrigado a educar sozinho. A educação também tem que vir de casa. Ou seja, 80%, 90% da educação de uma criança, de um adolescente, tem que sair de casa, não é na escola. Então nós temos que voltar a observar a família. Então, essa observação, ela faz parte justamente desse conteúdo. Porque às vezes tem pais aí, Márcio, que ele acha que a escola tem que preparar tudo, educar. A educação é em casa. Eu entendo que a educação é em casa. Os bons costumes, vocês têm que educar o seu filho em casa. E não dizer, olha, vai para a escola que a escola tem que resolver tudo. A escola lhe fornece conhecimento. A educação é casa. Vereador Ivan. Então, mas é a questão de inversão de valores, né? O vereador acabou de falar. A educação, já existe um jargão que se fala que a educação ela vem de berço, né? A gente sabe. Mas hoje, essa questão que você falou das más influências, e hoje, infelizmente, os programas, perdeu-se aquela inocência. Como é que eu ganho audiência hoje? Chocando, apresentando coisas que choquem. Para quê? Para que se segure a audiência. Quais são os programas hoje? E isso reflete no cotidiano da família, porque olha a quantidade de vídeos aí que viraliza na internet, a questão da violência. Então, hoje, você vê que não tem mais jovens aí se batendo, se matando em portas de escola, discussões, né, de pai, porque quando se for falar nessa questão de valores dentro da escola, poucos alunos hoje, ou jovens aí, respeitam mais professor, porque professor, na época que estudava, o professor era a segunda, né, ou seja, o professor era a segunda mãe, e hoje não, hoje, a professora hoje é uma pedra de tropeço, às vezes, na vida de muitos aí, por isso que desencadeia a violência. Mas isso tudo eu atribuo ao que vem para dentro de casa, Márcio. É o alimento que as grandes televisões, os grandes meios de comunicações trazem para dentro. Para dentro de casa, acabou aqueles programas, como o vereador falou, aquela questão do programa educativo, onde você vê coisas boas, que você aprende a melhorar mais o teu caráter, um ensinamento, sabe, alguma coisa nesse sentido. O que estão deixando para dentro de casa hoje é só lixo, através, claro, cada um, a gente tem visto aí, e muitos, né, dizem, o problema é de quem? É só você apertar o controle. Pô, mas tudo bem, mas existem... Quando se fala nessa questão de mandar esse lixo do jeito que está indo para dentro das casas aí, às vezes você pode não estar aí no momento ou numa sala aí de estar onde você esteja, de repente, fazendo alguma coisa em outros cômodos da casa e teu filho está assistindo, né? Esse programa, então, você vê que a sensualidade ela está em demasia, a violência, você vê novelas que hoje... vamos dizer assim, que enaltece a questão do tráfico, da prostituição, algumas até que ainda tentam abordar o caso, mas no fim das contas acaba se tornando nocivo. Então essa preocupação, ela é fundamental, porque é uma inversão de valores muito grande, eu digo para você, e a porta disso tudo, além da internet, porque a internet,
é um meio que dominou, porque assim, você quando tem o seu horário, na verdade, de você estar com a sua família, e você hoje assistir aquele bom programa, é muito difícil, Márcio, é muito difícil hoje você encontrar alguma coisa. Eu até participei um tempos desses aqui num programa de rádio, e começou-se até um debate na questão da novela. E eu tinha falado, o pessoal falou, pô, antigamente até o Sítio do Pica-Pau Amarelo, hoje a coisa é mais sensual. Antigamente, quando que passava do Monteiro Lobato, aquela peça mesmo infantil, você assistia ali, você via, era Narizinho, era Pedrinho, você via Emília, era uma coisa bem infantil. Hoje não, é tudo mais mascarado, é tudo na sensualidade. Né? Até a Cuca, que era só aquele jacarezinho verde, eu tenho falado, hoje a Cuca está mais sensual, mas é para segurar. Tá com cintura, já tem cintura. Já tem uma silhueta, você já vê que é uma Cuca que a gente fala, eu dei até de exemplo, porque o negócio não era mais aquelas coisas da inocência. Isso tudo, ô Márcio, arrebenta a família, a base da família. Aí vem essa ferramenta poderosa que é a internet. Poxa, você está mexendo, porque você não tem hoje, humanamente hoje, impossível você fiscalizar o seu filho 24 horas. Né? Porque o celular, você faz aí uma assinatura, ele tem direito à internet, o vereador Doda pontuou. O que ele se alimenta da internet? Qual o lixo que vem também? Porque tem as coisas boas que eu disse, é uma faca de dois gumes, mas a internet ela é tão uma ferramenta poderosa para o bem como para o mal. Basta ver os programas aí que você vê, fulano, o vereador falou de pedófilo, e aí tem os outros, né, que destrói a família, aproveita vamos dizer, da fragilidade que se encontra o sistema e acaba. Ontem a gente vê aí, tem programas que quando mostra, vi um programa de entrevista que fala dos caras que vem mente na internet, cria-se os perfis falsos, né? E depois, por fim, acaba ainda subtraindo dinheiro das pessoas aí, abusando, né? Golpes atrás de golpes. Então a gente precisa vigiar muito essa questão. A família precisa ser valorizada de uma maneira ímpar, não pode ser colocado em segundo plano. Família é primeiro plano. Família tem que ser vista da melhor forma possível, porque se deixar o mundo tomar conta, Márcio, acabou tudo. O mundo já está tomando conta. Não, né? Já está tomando conta, mas assim, mas o mundo... Se não lutar contra o mundo que toma conta... Cara, e vou te dizer assim, quando a tua família, quando a família, né, fala família é atingida, desestrutura tudo, Márcio. Tu vê, é como se fosse um castelo de areia, e a família é a base. Você acabou com aquilo ali, você vê que desmorona. E aí, pô, você perde a sua paz, você não concorda com certas coisas, você na verdade vive refém. E a gente não pode. A família tem que ser, como eu disse aqui, valorizada, tem que ser em primeiro lugar. Estamos aqui com o vereador Ivan e com o vereador Doda, nesse bate-papo aqui no Ponto de Vista. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos com o terceiro e último bloco desse programa. Até daqui a pouquinho.